Então, vamos começar a nossa terceira aula agora com subject pronouns. São os pronomes pessoais. Aqui vocês poderão ver no nosso texto que ele coloca assim, subject pronouns, observe o exemplo abaixo. Dub é um rapaz muito inteligente e divertido. Dub se apresenta em um pub toda semana. Dub é namorado de Christine. Christine às vezes se estressa com Dub por conta do seu jeito despreocupado de levar a vida. Dub e Christine se conhecem há bastante tempo. Uma coisa notória nesse pequeno texto aí de 4 linhas é que ele repetiu muitas vezes o nome do rapaz Dub, né? Falou Dub, 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 Dub. Então, o subject pronouns é uma coisa que ele vai contornar essa repetição. Para não haver tantas repetições, ele vai nos auxiliar. Poderemos ver aqui embaixo, ó, que é repetitivo usar o nome de Dub e Christine em todo o texto, não é verdade? Inclusive, o de Christine também é repetido várias vezes. Quando precisamos nos referir às pessoas sem utilizar o nome, fazemos o uso dos pronomes pessoais. Com isso, o texto poderia ficar da seguinte maneira: Dub é um rapaz muito inteligente e divertido. Ele se apresenta em um pub toda semana. Dub é namorado de Christine. Ela às vezes se estressa com ele por conta do seu jeito despreocupado do rapaz de levar a vida. Do jeito despreocupado do rapaz de levar a vida. Eles se conhecem há bastante tempo. O uso de pronomes sujeitos para não tornar o texto redundante, ou seja, repetitivo, também acontece no idioma inglês. No caso do exemplo acima, todas as ocorrências com os nomes de Dub e Christine estão em posição de sujeito da oração. Por isso, utilizamos os pronomes de sujeito para substituir os nomes. Então, ele fala que os subject pronouns, os pronomes pessoais, são chamados assim por substituírem, fazer essa substituição do sujeito da oração. E na língua inglesa não pode ser omitido. Ele fala para ver a relação dos pronomes de sujeito abaixo. Vamos para baixo aqui. Tem duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. A coluna da esquerda, ele coloca os subject pronouns, que são o nosso foco do estudo, e na coluna da direita, os exemplos com esses subject pronouns. O primeiro ali é o I. I é o eu. E o exemplo que ele dá é I am a journalist, ou seja, eu sou um jornalista. O segundo é o you, no singular. Você, eu, você. You are a comedian, ou seja, você é um comediante. O terceiro é o he, que é o ele. Ele coloca como exemplo, John is a director. E ele coloca, he is a director, porque he, no caso, é o ele para o John. John é o ele. John is a director. Então, eu posso substituir o nomezinho John por he. Então, em vez de ficar John is a director, fica he is a director. A seguir, ele coloca o she, que é o ela, o pronome ela. Serve para, no exemplo da Rosa is a student, ou seja, Rosa é uma aluna, uma estudante. Então, Rosa is a student, eu posso substituir por she is a student. Em vez de colocar Rosa, eu coloco she. She is a student. E tem o it,
que é para coisas e animais. Mike is my dog. Mike é o nome do cachorrinho que serve como animal de estimação. Então, ele pode colocar, nós podemos colocar It is my dog. Se ele fosse meu cachorro, eu colocaria It is my dog. Em vez de Mike, em vez do nome do cachorro, eu colocaria It is my dog. Mike is my dog. Eu posso substituir por It is my dog. E a seguir temos o we. O we seria o nós, para mais de uma pessoa. Ele dá o exemplo na coluna da direita como Rosa and I are in Chicago, ou seja, Rosa e eu estamos em Chicago. Em vez de colocar Rosa e eu, podemos substituir por nós, pelo we. We are in Chicago. Rosa and I are in Chicago. We are in Chicago. Fica menor e fica muito melhor até. E tem you plural, que é para vocês, mais de uma pessoa. You are Bill and Victor, ou seja, vocês são Billy e Victor. Porque tem duas pessoas, tem o Billy e também tem o Victor. Então, como tem duas pessoas, em vez de falar cada um separadamente, eu já falo vocês. Vocês são Billy e Victor. You are Billy and Victor. E também tem o pronome they, que é o eles, quando eu me refiro a eles. Billy and Uncle Charles are from the United Kingdom. Em vez de eu falar Billy and Uncle Charles, eu substituo por eles, que é o they. They are from the United Kingdom. Economiza muito mais espaço e fica muito mais bonito na escrita e na leitura. E ele segue comentando aqui. Então temos fazendo um resumo aqui, temos os subject pronouns I, you, no singular, o he, o she, o it, o we, o you para o plural e o they. Ele segue comentando que a primeira pessoa do singular I é sempre escrita em letra maiúscula, como podemos ver até no exemplo aqui, I am a journalist. Ele também fala que é possível que antes de saberem o sexo de um bebê em gestação, as pessoas se refiram a ele com it, em vez de só. Para coisas de animais também é usado para bebês quando não se sabe o sexo do bebê. Você usa o it também. E ele segue comentando que o it também é utilizado para objetos ou para animais no singular, quando não se sabe ou não se interessa o sexo. Contudo, quando são animais de estimação e provavelmente sabemos seu sexo, é comum usarmos o he para ele e o she para ela. E ele também fala que na língua portuguesa, orações do tipo está frio não possuem sujeito. Já no inglês, em casos como esse, usaríamos o it, uma vez que o verbo sempre é acompanhado do sujeito. Então, usaríamos, nesse caso, na língua inglesa, it is cold. E ele fala também que há dois usos do pronome you, para designar o singular e para designar o plural, ou seja, no individual e no coletivo. O individual seria o singular e o coletivo seria o plural. Ele fala que sabemos que a diferenciação entre os dois será feita através do contexto das orações, das frases, das situações, né? E ele cita exemplos como You are my best friend, ou seja, você é meu melhor amigo. You are my best friend. E ele coloca outro exemplinho também como You are my best friends, com S no final. Então, ou seja, vocês são os meus melhores amigos. Então, no caso de cima, o you foi para
é, simbolizar o singular, é para uma pessoa só. You, singular. Você é meu melhor amigo. E o de baixo, o you, serve, nesse caso, para o plural, para um coletivo, para mais de um, porque ele colocou o S no final, então são friends, é o plural. Então, you é o you plural também. You are my best friends. Vocês são os meus melhores amigos. E ele coloca como exemplo aqui, comentaram também que o pronome they pode se referir ao plural de substantivos masculinos, femininos, como também masculinos e femininos juntos. E ele faz um convite para as práticas do tópico e para seguir fazer a ampliação dos estudos com o verbo to be. O verbo to be nós veremos em uma próxima aula, mas poderemos ter uma noçãozinha aqui do seu significado. Ele, muito conhecido na língua inglesa, não se fala sobre ele, o verbo to be, ele fala aqui que é normalmente o primeiro verbo que se aprende, já que é usado para falarmos de nós mesmos, por significar ser ou estar. Ou seja, o verbo to be significa ser, o verbo ser, ou estar, o verbo estar. Ele fala que, veja, por exemplo, como ele aparece logo no início do diálogo entre Rosa e o diretor da Columbus College of Chicago, quando eles falam de si mesmos. Ou seja, terão exemplos aqui que nos mostrarão a utilização desse verbo tão importante na língua inglesa, tão propagado, tão conhecido, tão falado, tão divulgado, e que precisamos muito ter atenção sobre ele. E ele, o significado dele é nos dar a noção sobre os verbos ser e estar. Esse é o básico, é o cerne do verbo to be. Nos vemos na próxima aula.